Fala aí, meu povo arretado! Vem cá, vocês estão com dúvida se vale a pena investir no Tesouro Selic? Se ele é o melhor lugar para guardar o seu dinheiro? Pois bem, no vídeo de hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre o Tesouro Selic. E aí, de acordo com o tanto de dinheiro que você tem para investir e de acordo com os seus objetivos, você vai ter como decidir se esse investimento é o melhor ou não para você. Então vamos lá! Galera, seguinte, o Tesouro Selic é um dos títulos do Tesouro Direto que funciona mais ou menos como se fosse uma plataforma em que existem vários títulos emitidos pelo governo federal, como por exemplo o Tesouro Selic, que é o nosso tema de hoje, e também o Tesouro IPCA e o Tesouro Pré-Fixado, que inclusive já tem vídeo aqui no canal sobre eles. E o que acontece é que esses títulos do Tesouro, por serem pré-fixados ou ter certa parte pré-fixada, como é o caso do Tesouro IPCA, eles só garantem te pagar aquela taxa de rentabilidade que você contratou quando você fez o investimento, caso você deixe o seu dinheiro lá até o vencimento do título. E aí, algo que a gente pode considerar aqui é que a taxa Selic, aquela taxa básica de juros que rege as outras taxas do mercado, ela está vindo em uma série de aumentos consecutivos e a tendência é que ela continue aumentando nas próximas reuniões do Copom. E quando a Selic aumenta, a taxa dos títulos pré-fixados também tende a aumentar. E aí o valor desses títulos tende a diminuir, porque eles funcionam mais ou menos como se fosse uma relação inversa. Quando a taxa sobe, o valor dos títulos diminui. Em outras palavras, quando você investe em um título que tem taxa pré-fixada, caso você queira resgatar aquele seu dinheiro antes do vencimento, você corre o risco de resgatar ele com prejuízo. Porque esse valor do título, ele varia ao longo do tempo, que é o que a gente chama de marcação a mercado. Inclusive, caso você queira saber mais sobre esse assunto, você pode estar assistindo o primeiro vídeo dessa série, onde eu falo direitinho o que é marcação a mercado e como ela funciona. Então, assim, se você não está disposto a deixar o seu dinheiro lá investido por muito tempo, talvez os títulos pré-fixados não sejam as melhores alternativas de investimento para você nesse momento. O que você deve procurar são investimentos pós-fixados, ainda mais levando em consideração essa alta da Selic, que influencia muito nos seus investimentos. E um investimento pós-fixado é aquele que você não sabe de antemão qual vai ser a sua rentabilidade durante o período, porque eles acompanham um indexador, que pode ser, por exemplo, a Selic ou o CDI. E de acordo com a variação deles, o seu investimento também varia. Se eles sobem, a sua rentabilidade aumenta. E se eles descem, a sua rentabilidade também diminui. E galera, não é que você vai perder dinheiro quando essa taxa varia, tá? O que acontece é que a sua rentabilidade muda daquele momento para frente. Ela aumenta ou diminui. Tudo que já rendeu daquele momento para trás fica lá bonitinho. Então, simbora para algumas características do Tesouro Selic, que tem como indexador, ou seja, que acompanha a taxa Selic. Meu querido arretado, me diga uma coisa. Você tem medo de colocar o seu dinheiro no Tesouro Selic? Pois eu te digo que você não precisa ter, porque o Tesouro Selic e todos os outros títulos do Tesouro Direto, eles são os investimentos mais seguros do Brasil, porque nesse caso, você está emprestando dinheiro para o próprio governo. Então, na pior das hipóteses, o governo vai imprimir dinheiro e vai te pagar. É muito difícil você receber um calote do governo. Então, fique tranquilo. E já que a gente está falando de um título que você tem a possibilidade de resgatar aquele dinheiro antes do vencimento sem ter maiores prejuízos, vamos falar da liquidez dele, que inclusive os títulos do Tesouro Direto sofreram uma mudança em relação à liquidez recentemente. E liquidez é a velocidade com que você consegue ter acesso ao seu dinheiro de volta depois que você faz o pedido de resgate. Antes, essa liquidez era em D+1, ou seja, você conseguia ter acesso ao seu dinheiro um dia útil depois do pedido de resgate. E agora, essa liquidez está em D+0, ou seja, você consegue acessar o seu dinheiro no mesmo dia em que você faz o resgate. Isso caso você peça esse resgate até às 13 horas. Caso você peça depois, você recebe no próximo dia útil. Então isso foi uma mudança super positiva, porque o Tesouro Selic é uma das possibilidades de você investir a reserva de emergência, que é um dinheiro em que você tem que ter a possibilidade de resgatar ele o mais rápido possível. E eu tenho um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre reserva de emergência
e quais são as possibilidades para você investir esse dinheiro. Então, você pode estar conferindo lá depois. Outro ponto a se falar é a rentabilidade. E o Tesouro Selic, ele rende a taxa Selic mais uma taxazinha pré-fixada. E nesse quesito da rentabilidade, é super importante que a gente destaque 2 pontos. Primeiro, essa taxa Selic que o Tesouro Selic rende não é aquela taxa que a gente escuta falar nos noticiários, que inclusive na data que eu estou gravando esse vídeo está em 5,25% ao ano. Essa é a taxa Selic meta, sendo que a taxa Selic que é de fato utilizada no mercado é a taxa Selic over, que historicamente ela fica 0,1% abaixo da Selic meta. Ou seja, se a Selic meta está em 5,25%, a taxa Selic over, que é a que importa aqui para as nossas contas, está em 5,15% ao ano. Segundo ponto, o Tesouro Selic, ele rende a taxa Selic mais uma taxazinha pequenininha que é pré-fixada, que inclusive se a gente for olhar aqui no site do Tesouro, ela é de 0,1587% no Tesouro Selic 2024 e de 0,2851% no Tesouro Selic 2027. E perceba que essas taxas elas são bem pequenas. Por isso que, embora ainda tenha certa influência da marcação a mercado, já que tem uma taxazinha pequenininha pré-fixada, isso ocorre em bem menos escala do que nos outros títulos. Até porque nos outros títulos, essas taxas elas são bem maiores. Outro ponto que é super importante lembrar é que quando você investe nos títulos do Tesouro Direto, a Bolsa de Valores, a B3, ela cobra uma taxa de custódia sobre o valor dos seus títulos, que é uma taxazinha de 0,25% ao ano. Mas nós temos uma notícia boa. Em investimentos especificamente no Tesouro Selic, que sejam de até R$10.000, tem isenção dessa taxa. Então você só paga ela sobre a quantia que você investir acima desse valor. Por isso que quando você está analisando as possibilidades para você colocar a sua reserva de emergência ou qualquer outra quantia que você vai investir em renda fixa, você tem que levar em consideração essa taxa, porque ela pode fazer uma grande diferença nos seus investimentos. E claro, você também tem que levar em consideração outros fatores, como o risco e a liquidez. Bom, mas agora vamos para uma pequena simulação para vocês verem na prática tudo que eu falei aqui. Eu sei que vocês gostam de ver as coisas na prática, ou eu tô errada? E falem aí nos comentários para eu saber o feedback de vocês. Então vamos supor que eu vá investir R$7.000 no Tesouro Selic. Então, vindo aqui no site do Tesouro, nós temos 2 títulos do Tesouro Selic e vamos escolher aqui um para a gente fazer a simulação. Vamos pegar, por exemplo, o Tesouro Selic 2024. É só apertar aqui em simular. E aqui tem 2 tipos de simulação que você pode fazer. Eu vou escolher essa aqui, que é de acordo com o valor que eu quero investir hoje. Então vamos colocar aqui o nosso valor de R$7.000 e apertar em simular. Ó, aqui a gente já tem alguns resultados, mas vamos aqui em alterar os parâmetros para a gente ver os inputs, ou seja, os dados de entrada que o Tesouro utilizou para fazer essa projeção. Quanto à expectativa da taxa Selic, aqui ele faz uma média de acordo com a projeção para os próximos anos. A gente tanto pode deixar esse valor, como também a gente pode utilizar o valor de 5,15%, que é o que a gente tem atualmente. Mas vamos deixar esse valor aqui mesmo. E é só colocar aqui em aplicar novos parâmetros. Vamos ver aqui os detalhes. Ó, aqui você tem várias informações. Tem a taxa de rentabilidade bruta, os custos. Repare que os custos aqui no Tesouro tá zerado. Isso é porque a gente está investindo menos de R$10.000. Então, não tem aquela taxa de custódia de 0,25%. Aqui você tem o valor estimado do imposto de renda, que varia de acordo com o tempo que você passa no investimento. Quanto maior o tempo que você passa investindo, menor é o imposto de renda que você paga. E lembrando que também existe o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que é um imposto cobrado caso você retire o seu investimento em até 30 dias depois que você faz a aplicação. Nesse caso aqui, ele não está aparecendo porque a nossa data de resgate está para o final do prazo, lá em 2024, então não incide mais o IOF. Aqui você tem o valor líquido de resgate e aqui você também tem a rentabilidade líquida. E o que eu queria destacar aqui para vocês era a comparação do Tesouro Selic com a poupança. Repare que a poupança ela não paga imposto de renda e mesmo assim tem uma rentabilidade muito inferior à rentabilidade do Tesouro Selic. E uma pergunta que você pode se fazer é o seguinte: poxa, vai render só isso? Sim, galera, infelizmente vai render só isso, porque assim, caso você queira uma rentabilidade maior, você também tem que arriscar mais nos seus investimentos.
e talvez, de acordo com seus objetivos, arriscar mais não seja uma alternativa tão interessante. Uma alternativa que fica no meio termo é você procurar investimentos de renda fixa que paguem mais do que a Selic e que também não sejam tão arriscados como, por exemplo, investir em ações e em fundos imobiliários. Talvez os CDBs sejam uma possibilidade e, inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre os melhores investimentos de renda fixa que pagam mais do que a Selic e lá eu cito os CDBs. Então, você pode estar indo lá para conferir. Mas e aí, meus queridos arretados? Vocês gostaram do papo de hoje? Se sim, considere dar um joinha, porque isso ajuda demais o canal e não custa nada para vocês. E eu fico super agradecida desde já. E caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita para se inscrever para você não perder nenhum dos próximos conteúdos. E por hoje é só, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.